Oficialmente, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 19º episódio da Avante na Prática, a nossa série que traz aqui conteúdos práticos do dia a dia do servidor público, do trabalhador que está ali de frente. E isso só é possível com a presença dos alunos e com a presença de vários especialistas que vêm aqui e compartilham muito conteúdo e trazem soluções de verdade prática, de verdade do nosso dia a dia. É uma honra estar com vocês e esse ano tem muito Avante na Prática para vocês, tá? Tem muito conhecimento gratuito. Então, quem está por aqui, já pega o link, compartilha com os colegas, solta o link para os colegas participarem também. E quem está ouvindo a gravação, está assistindo depois, já se inscreve, vai lá no Instagram da Avante, que depois você recebe todos os episódios e não perde nenhum. Hoje nós vamos falar de reforma tributária. Ela chegou, hein, gente? Ela chegou. E a gente quer saber o que muda. Para isso, nós convidamos a professora Adriana Lemos para falar muito de reforma tributária conosco. E eu quero dar aqui o meu bom dia e agradecer a professora Adriana por ter aceitado o nosso convite. Professora, muito bom dia, seja muito bem-vinda à Avante na Prática. Hoje vamos falar de muito conhecimento, de muita reforma tributária por aqui, né? Olá, Matheus, bom dia. Sim, falaremos muito. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com a Avante. E eu trarei aqui muito conteúdo sobre a reforma tributária, mesmo sendo em apenas 1 hora. Então, eu já ministro aula, como vocês viram aí, há bastante tempo, há mais de 13 anos, e consultora fiscal, sou consultora fiscal há mais de 17 anos, trabalhando aí na IOB, Senofisco, empresas de nome Legisweb, e trazendo também bastante aulas presenciais em várias unidades federadas. Então, eu já conheço um pouco, claro que nós estamos aqui para desenvolver isso e trocar conhecimento, né? Não estou aqui para ensinar vocês, e sim para trocar conhecimento, porque muito do que será informado, muitas regras que serão informadas, vocês já sabem, dominam, então o que pegam são os detalhes. Hoje em dia, o que autua são os detalhes. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui as principais alterações, as principais novas regras para serem aplicadas a partir de 2026. Não consegui trazer tudo, porque o conteúdo é muito vasto, mas eu trouxe bastante, os principais, os mais procurados, né? Muitos dos mais procurados, porque não consegui ter todos, e vamos aí desenvolver para vocês conseguirem aí trazer mais conteúdo também para a vida profissional de vocês. Vamos lá. Tem muita coisa, né, Adriana? Tem muito conteúdo, é uma reforma, não tem como a gente abordar tudo. Ó, eu já vou deixar avisado para vocês, tá? Que no início de fevereiro, salvo engano, 5 e 6 de fevereiro, a gente tem o curso da reforma tributária presencial em Cuiabá. Então, vocês já estão mais que avisados, mas agora eu já vou deixar com a professora Adriana aqui, que a gente tem muito para falar de reforma tributária, e o nosso tempo da Avante na Prática é curtinho mesmo. Vocês já conhecem. A gente chega, entrega muito conteúdo, deixa a cabeça de vocês fritando e traz muitas soluções. Exatamente. Obrigada, Matheus. Bom, o importante aqui é que, além da reforma tributária, esse treinamento em Mato Grosso, ele trará o comparativo da reforma com a atualidade, com o ICMS, o PIS/COFINS, o ISS e o IPI. Porque o que está acontecendo? Principais pontos que vemos aí na prática. As pessoas trazem as regras da reforma tributária e dizem, olha, será melhor nesse ponto, olha, será melhor. Só que esse será melhor que eles estão falando, que muitos estão falando, é comparado só com a reforma, com a legislação atual. Se você comparar a reforma tributária com a legislação do ICMS, do IPI, do ISS, você verá que em muitos casos a legislação, a tributação será aumentada. Então, você vê lá um benefício, as pessoas veem um benefício e falam, olha, terá benefício para a cesta básica será zerado. Só que não estão comparando com a legislação atual, no qual cesta básica, muitos produtos da cesta básica vão sair da redução da base, da carga de 7, e irá tributar normal. Então,
há necessidade de, quando explicarmos a reforma tributária, principalmente sobre os benefícios fiscais, comparar com o que é atual, comparar com o ICMS, comparar com o IPI, comparar com o ISS. Aí sim vocês verão a diferença. Aí sim vocês saberão se aumentará a carga ou se reduzirá. Bom, eu vou fazer aqui um apanhado geral, antes de explicar as alterações, as obrigações para 2026, para poder falar sobre a base, senão fica tudo meio perdido. Já sabemos que estamos alterando os tributos. O que são tributos? Tributos engloba impostos e contribuições. Então, você não deve falar, não é certo você falar que a reforma tributária altera apenas os impostos, porque temos aí a contribuição, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que será substituída, o PIS e a COFINS serão substituídos pelo CBS, conforme vocês já sabem. Então, quais os tributos que sairão? ISS, Imposto sobre Serviço, você já sabe, ICMS, que é sobre circulação de mercadorias, e serviço de transporte de um estado ao outro, serviço de comunicação e serviço de transporte de um município ao outro. Tudo isso tributa ICMS. Temos aí o IPI, que é sobre produtos industrializados, sobre importações, e também temos os equiparados à industrial. Nunca se esqueça que quem tributa IPI não é só quem fabrica, não é só quem importa. Temos no regulamento do IPI um artigo que traz para todos os atacadistas que venderem bens de produção para uma indústria, sendo daqueles segmentos que estão lá no regulamento do IPI, deverá tributar IPI também. Às vezes você tem uma empresa aí que é atacadista, vende bens de produção, bens para industrialização para uma fábrica, não tributa o IPI, e você, às vezes, nem lembra que essa empresa é obrigada a acrescentar um KNAI de contribuinte do IPI. Não podemos esquecer isso. Então, o IPI não irá cair, simplesmente suas alíquotas serão todas reduzidas a zero a partir de 2027. Um detalhe que você tem que prestar atenção aí. Quando uma alíquota de um produto é reduzida a zero, isso não quer dizer que esse produto nunca irá tributar. Se é reduzida a zero, a qualquer momento, a Receita Federal poderá acrescentar de 0 para 5, de 0 para 3, basta querer. Então, se em 2027 a proposta é a alíquota do IPI em todo o Brasil, exceto na Zona Franca de Manaus, exceto na área de livre comércio, ser reduzida a zero, isso não livra de, no futuro, a Receita Federal decidir que volta a tributar IPI e acrescenta de 0 para 5. Sendo que as alíquotas do IPI podem ser acrescentadas, aumentadas, majoradas no mesmo ano e valer no mesmo ano. Então, é algo que você tem que se atentar. Bom, então temos aí todos esses tributos que vão cair e serão aqui substituídos, você já sabe disso, isso aqui é a introdução. CBS substituirá o PIS/COFINS, imposto seletivo substituirá, não é que substituirá o IPI, o imposto seletivo irá caminhar junto com o IPI. Agora temos que lembrar do seguinte, o imposto seletivo, ele vai vir sobre produtos que têm um alto preço de valor, como, por exemplo, produtos, joias preciosas. Aquela pessoa, o minerador que tira joias, que tira diamantes, ouro lá, ele faz a mineração, ele não recolhia impostos de ICMS ao tirar aquele produto ali da terra. Ele é isento do IPI, só que agora ele terá que recolher o imposto seletivo e terão as alíquotas próprias publicadas a partir de 2027. A partir de 2027, quem destrói a natureza e age ilegalmente irá ter que recolher imposto seletivo. Quem prejudica um fabricante que com o seu produto prejudica a saúde, cigarros, fumos em geral, bebidas alcoólicas, terá o imposto seletivo. Cada um com a sua alíquota própria. Já temos uma tabela com o rol de mercadorias que terão imposto seletivo a partir de 2027. Mostraremos tudo isso no treinamento. Os detalhes, a alíquota, quem é obrigado a partir de 2027, tudo isso, mais detalhes no treinamento, porque não dá para tratar sobre tudo. Essa live justamente é para te chamar a atenção sobre tudo isso. Então, o que é fato gerador do IPI, o que tributa IPI, não poderá tributar
IS. E que tributa IS não poderá tributar IPI. É essa a regra que a Lei Mãe 214, Lei Complementar 214 de 2025 traz, que é a lei que trouxe a reforma tributária. Fiquem atentos, a qualquer momento poderá ser publicado o regulamento do IBS-CBS. Esse regulamento terá por volta de 2.000 a 4.000 artigos, ou seja, você terá que manter-se atualizado constantemente, buscar informações constantemente. Esse regulamento trará o que já temos hoje. Já temos hoje o quê? A operação de venda à ordem, a remessa para industrialização, a remessa para entrega futura, ISS, teremos aí as notas de serviços, casos de serviços. No entanto, todas essas operações que já temos será adaptado aos novos tributos, ao CBS, ao IBS e ao IS. Então, teremos também grandes novidades e outras informações. Vocês sabem que, a partir dessa legislação que você vê aí no rodapé, a partir de 1º de janeiro deste ano agora, entrou a obrigatoriedade de inserir os campos IBS e CBS na nota sem recolher. Só prefeito de destaque, só prefeito de teste. Isso aí vocês já sabem. Vocês estão acompanhando essa nota técnica aí do rodapé 2025.002. Sim, claro. Agora, o que acontece? Você sabe que é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, que deve ir nos documentos fiscais. Esses documentos que aparecem aí, só prefeito de informação. Não há recolhimento. Isso vocês já sabem. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor, conhecimento de transporte, todos esses devem ter esses campos habilitados preenchidos, mas não irá somar para o total da nota. É só prefeito de testes. Então, vocês sabem também, conhecimento de transporte, CTOS, são aqueles documentos para transporte de passageiros e para transporte de valores. Esse é o CTOS que ele está falando aí. É o conhecimento de transporte para valores, dinheiro, e para pessoas. No caso aí, e também no caso de turismo, tá? Pessoas no turismo também. Nota fiscal de serviço eletrônica, de exploração de vias, isso aqui é novo. Quando você tem um cliente que é uma concessionária de serviço público, essa concessionária de serviço público deve fazer um cadastro no Gov, e com esse cadastro, ela irá habilitar-se a emitir documento fiscal. Agora, para 2026, já entrou na obrigatoriedade teste. As concessionárias de serviço público. E o que vai nesse documento? Vai os pedágios, aquelas pessoas que fazem pavimentação de vias públicas, que têm concessão com o governo, eles serão obrigados a documento fiscal. Isso aqui é novo e terão que informar agora, desde o começo deste ano, os campos do IBS e CBS, só prefeito de teste. Não recolhe nada em 2026. Isso você não pode esquecer e já deve saber. Não recolhe nada. Nota fiscal, fatura de serviço de comunicação. Serviço de comunicação só emitia nota papel. A partir de 2022, passou a ser obrigado a nota modelo eletrônica, a 66. E essa informação é muito importante. Que mais? Nota fiscal de energia elétrica, nota bilhete de passagem rodoviário. Esse bilhete de passagem de um município ao outro, dentro do mesmo estado, tá? Ele tem que ter os campos, do IBS-CBS também, e o bilhete que é o bilhete também de passagem metropolitano. Agora, então, todos esses têm que ter o campo do IBS-CBS este ano. Todos esses documentos. Esses que estão aqui. Só esses aqui. Aí, o que eu chamo a atenção de novidade para você? A novidade é que as notas fiscais eram para ser rejeitadas desde janeiro, agora, do dia 5, que é quando começou o dia útil, eram para ser rejeitadas caso o contribuinte, ou dia 2, né? Caso o contribuinte emitisse essas notas, sem o campo do IBS-CBS, era para ser rejeitado. Só que o fisco resolveu dar um tempo a mais para aquela pessoa que não habilitou o seu sistema. Sendo assim, as pessoas que agora, no início de 2026, estão emitindo notas sem o campo do IBS-CBS, desses documentos que eu acabei de informar, não serão punidas. E como que é a punição que a legislação diz?
A legislação diz que seria cobrado o valor do imposto, que deixou de destacar. Só que o que acontece? Eles viram que muitas empresas não tiveram tempo de se adaptar. Aliás, o tempo foi dado, né? Sentiram dificuldade em achar profissionais para parametrizar, dificuldade dos profissionais parametrizadores entender essa nova regra. Então, o que eles fizeram? Falaram, olha, tudo bem, agora em 2026, quem já parametrizou o sistema continua destacado, destaque normalmente. Quem ainda não parametrizou, daremos esse tempo, ainda não foi publicado a partir de quando será cobrado oficialmente, com multas e juros de quem não fizer, será publicado por um ato aí do Comitê Gestor, do ENCAT, né, da Receita Federal também. Então, por enquanto que não publicam, essas pessoas que emitem esses documentos sem os campos próprios, elas continuarão sem problemas, sem bloqueios, porque eles falavam que iam cobrar o imposto, a legislação diz, e ainda verbalmente a Receita Federal e Estadual informou que iria bloquear a emissão do documento. Chegou agora de última hora, voltaram atrás. As pessoas que já parametrizaram se sentiram prejudicadas e reclamaram, mas é isso, né? Sempre eles acabam prorrogando. Então, eles aceitam o documento e não há aquela rejeição, como falado, é o que está nesse slide. Será obrigatório. Agora vamos ver o que será criado, o que ainda não é obrigatório preencher com os campos, mas provavelmente até o final de 2027 irá entrar. Vamos ver aqui. Temos aí a NF-AB, que é a nota fiscal de alienação de bens imóveis. Gente, eu quero alertar vocês do seguinte: se vocês trabalham com locação de imóveis, se vocês trabalham com venda de imóveis, com imobiliárias, vocês são contabilistas e têm clientes como imobiliárias, fiquem atentos, porque alterou muitas regras. Para vocês terem ideia de como é complexo e extenso essa parte, eu tenho um treinamento de 8 horas só sobre as mudanças para locação de imóveis e venda de imóveis. As imobiliárias terão novos tratamentos. Eu trouxe aqui só as obrigações acessórias da imobiliária, porque exige a partir de 2026. E aqui é o foco dessa live, as alterações para 2026. Mas no treinamento eu vou abordar algo complexo. A maioria não estão falando no mercado, que é a exigência como uma pessoa jurídica para aquela pessoa que loca o imóvel até na praia. Você loca a sua residência na praia. Você é uma pessoa física que loca a residência na praia. Você terá que recolher imposto. Você terá novas regras. Então, que você tem? Isso aí é um mercado bom para você. Por quê? Você é uma pessoa, digamos que você tem a sua contabilidade. Você faz a declaração do imposto de renda para a pessoa jurídica. Só um segundinho, por favor. Só um segundinho. Desculpe. Você faz uma locação, aliás, você declara o imposto de renda daquela pessoa física. Se você declara o imposto de renda daquela pessoa física, você já tem o cadastro dela. Você sabe se ela aloca imóveis ou não. Você sabe quantos imóveis ela tem. Você sabe se ela tem um rendimento de um imóvel alocado numa praia, numa fazenda, num sítio, onde for. Já é um cliente para você trazer para si, para você enviar uma correspondência, que eu irei explicar em live sobre isso. Em live não, em aula. Você envia a correspondência para ela e fala, olha, você precisará de um contabilista. E o meu serviço é tanto. Você precisará de um contabilista para cuidar dessa parte, porque agora, se você não cuidar dessa parte, que agora você torna-se contribuinte, você poderá ser autuado. Então, é uma parte muito importante que traz uma área muito valorosa para você que trabalha com contabilidade. Você poderá trazer muitos clientes com essa nova regra que a reforma tributária está trazendo para a pessoa física que loca imóveis, até mesmo sua casa, uma sala, o que for, tá ok? Importante,
Algo importante, então. Nota fiscal de alienação de bens imóveis. Então, essas pessoas que eu estou falando aqui, seja física ou jurídica, terá a obrigatoriedade de entregar, de emitir nota fiscal de bens imóveis. Não é mais aquele simples recibo, como você já vê atualmente. Mudará. Nota fiscal de água e saneamento. E bilhete de passagem aéreo. Eles possuem já layouts aprovados aí pelo pessoal do SERPRO, que elabora os campos do IBS-CBS, e tem a vigência desde janeiro agora. Esses documentos aguardam ato conjunto, tá? Na verdade, já era para estar em vigor, só que como são novos layouts, novas obrigações acessórias, principalmente para o ramo imobiliário, se preparem que a qualquer momento poderá a Receita, o comitê gestor, publicar um ato trazendo essa nova obrigação acessória e a sua exigência de preencher os campos de destaque do IBS e do CBS, só para efeito de testes, né? Então, aí, ó, expectativa de definição. Nota fiscal AB, imobiliárias acompanham a nota técnica esperada para fevereiro e março. Então, fevereiro e março poderá surgir essa legislação, fiquem atentos. Nota fiscal para concessionárias de água e esgoto. Essas empresas que tratam esgotos, que cuidam da água encanada, que vai até a tua casa, elas precisarão também se padronizar com essa nova nota. Prepare-se caso você tenha esses clientes. Bilhete de passagem aéreo, se você também tiver clientes nessa área. Mas é importante você saber. É isso aí, digamos que você fala e pensa, isso aqui não tem nada a ver com a minha área, eu não quero me informar sobre isso. Você fique atento para o seguinte, se você tem uma contabilidade, hoje você não tem esse cliente, amanhã terá uma empresa forte procurando esse trabalho. Então, é bom saber sobre tudo novo que ocorre, é bom saber. Principalmente que hoje em dia, eu tive vários clientes aí, que chegaram, eu fui ministrar um curso presencial, e vocês sabem como o curso presencial é bom, é bem diferente do online. Por quê? Porque as pessoas perguntam à vontade, porque as pessoas debatem, porque as pessoas falam a novidade que aconteceu com ela. Então, o curso online, ele assim, na minha opinião, 1000 vezes melhor que o online. O curso presencial é melhor, apesar do online ser confortável. Então, o que as pessoas falaram? Olha, professora, eu estou com muitos clientes falando assim, você sabia disso e disso e disso? Você sabia disso? Fazendo o que sobre a reforma tributária? E a pessoa começou a fazer o treinamento agora no final do ano passado. E não tinha visto as novas regras da lei complementar. O cliente já estava tratando essa pessoa como desinformada. Tive um caso que o cliente ameaçou mudar de contabilista. Então, professora, fique à vontade, pode falar. Quando a gente olha para os nossos alunos aqui, né, que estão na parte do governo, que estão na parte da fiscalização, qual é o gatilho, qual que é o gancho que a gente vê na questão dos imóveis? Como que o governo vai intervir nisso? Como que o município vai intervir? Quais são os cuidados que ele deve ter? Que me gerou essa dúvida aqui. Claro. Bom, a prefeitura, ela será obrigada a entregar uma obrigação acessória relatando quem registrou aquele imóvel. O cartório será obrigado. Inclusive, é assunto dos próximos slides, mas eu estou adiantando aqui. Então, cartórios, agora para 2026, cartórios e prefeituras, todos irão entregar uma obrigação acessória do ramo imobiliário. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Informando, depois, para o ano que vem, informando todos os detalhes dos imóveis. Para o ano de 2027, os estados também passarão a informar informações sobre o ramo imobiliário, aqueles impostos que tributam sobre, que é a competência à parte estadual. Vamos lá, na parte estadual, temos também TCMD, se você participa do inventário, se você participa de uma doação do imóvel, tudo isso você tem que recolher TCMD, dependendo do valor. Tem limites de valor para recolher TCMD, cada estado tem o seu limite. Gente, são muitos assuntos para falar, só para adiantar uma coisa. E TCMD não terá mais a burocracia não, minto, a facilidade que tem hoje. Ou seja, você vai fazer um inventário no estado de São Paulo, porque a alíquota do TCMD é 4%.
Você deixa de fazer no seu estado porque é a máxima 8%. Acaba tudo isso. Ele coloca, a nova legislação coloca cada inventário no seu respectivo estado, sem poder migrar para outro estado. Temos várias regras sobre ITCMD, eu não vou conseguir falar aqui, só para te lembrar, só para você saber que terá alterações. Principalmente para quem trabalha com holding. E no treinamento eu vou falar sobre holding. No treinamento eu vou falar sobre as novas alterações do ITCMD para holding. O presidente Lula, essa semana, sancionou a Lei Complementar 108 de 2025, que altera essa Lei Mãe 214. E principalmente foca nas alterações para o ITCMD. Né? Então, ele acabou de sancionar. Já tinha passado na Câmara, no Senado, só faltava a sanção dele. E ele já sancionou. Bom, vamos falar agora sobre outro caso importante para 2026. A DFE. DFE, que são os documentos fiscais eletrônicos. Os documentos fiscais eletrônicos é o seguinte, é uma obrigação acessória que você tem, é um aplicativo que você, por ele, emite as suas notas de serviços, os seus conhecimentos, todos esses que precisam de campo próprio, agora que eu relatei nos slides anteriores, você tem aí tudo acoplado na DFE, que é chamada, a sigla significa Documentos Fiscais Eletrônicos. Então, é obrigatório na reforma tributária preencher todos eles. Aqui está o link de acesso. O que eu trago aí de diferente e de melhor, além dessas explicações todas? Eu trago no treinamento onde você encontra cada uma das situações. Por exemplo, olha, eu quero acessar o DFE. O professor falou que existe, a professora falou que existe a DFE. Onde encontro a DFE? Está aqui o link para achar a DFE. Onde encontro os Class Trib? Está aqui o link para achar os Class Trib. Como eu classifico nos Class Trib? É desse jeito que classifica no Class Trib. E os códigos de serviços, que também foi publicado e alterado. Esses códigos de serviços, você que presta serviço para o município, esses códigos de serviços que temos hoje, todos eles serão substituídos. Teremos também uma nova obrigação acessória para os serviços. Trarei também detalhes sobre isso em aula. Mas vamos lá. Isso aqui, o que eu estou falando, é a mais que não está nos slides da live, tá? Eu estou trazendo para você ver quanta coisa tem. Tem muitas regras, muitas regras. Benefícios fiscais de alíquota zero, benefícios fiscais até mesmo para jogadores de futebol, serão tributados, terão uma carga pesada. Tudo isso eu trago passo a passo, comentando artigo por artigo. Mas olha só, aqui você vai acessar, então, cadastrar na DFE, tem o cadastro para o MEI, que é na Gov, no Gov, direto no Gov, é mais fácil para o pessoal que é do MEI, e Simples Nacional. Temos o cadastro inicial para a pessoa que é lucro presumido e lucro real. Ela vai inserir lá o CNPJ, o recibo da declaração, se ela for pessoa física, o recibo da declaração de pessoa física, né? E-mail, telefone, e selecionar a emissão completa. Então, aí ela vai acessar aí o local de informações fiscais para ela preencher os campos do IBS, do CBS e ter acesso a essa parte aí da emissão do documento fiscal. Passo a passo com o cadastro. Então, aqui já está mostrando o portal do Gov, que é lá que você vai ter acesso a toda a tua apuração. Você vai ver as notas emitidas, as notas que foram emitidas, quem emitiu para você, quem vendeu para você, quem prestou serviço para você, tudo estará compilado nessa única plataforma chamada Plataforma Soberana Gov. Professora, pois não. Aproveitando aqui que a gente está na plataforma de emissão de nota fiscal, né? Só um lembrete aqui que os nossos alunos são todos servidores públicos, então a gente, talvez alguns atendam outros municípios, enfim, outros clientes. O que muda nessa hora da emissão da nota fiscal do servidor? Ele vai ter que transicionar de sistema, ele vai usar o mesmo sistema, muda alguma coisa na emissão de nota fiscal? Inclusive, tem outra dúvida aqui depois também para fazer para você, mas o que muda para os nossos servidores públicos? Certo. O servidor público, ele terá as mesmas regras em muitas situações, como a que temos atualmente, que muitos casos ele não tributa, porque, lógico, o Estado não é contribuinte, ele não irá tributar, mas muitos serviços contratados
terão que ser preenchidos, os serviços contratados terão que ser preenchidos na plataforma Gov, tudo que foi contratado em termos de serviços. Então, essa explicação daremos com detalhes. Ele tem que pedir o quê? Para o pessoal parametrizar o sistema. Então, o pessoal de TI irá fazer uma ligação desse sistema, existe um manual para isso, tá? O Fisco, a Receita Federal, Municipal, Estadual, já disponibilizaram aí no Gov, na parte de legislação, manuais que explicam como que aquela empresa, ou Gov, ou do governo ou não, como que aqueles técnicos irão parametrizar o seu sistema, linkando o RP com a plataforma. Então, ele continuará usando o RP dele, vamos supor, ele tem duas possibilidades. Eles podem utilizar direto a plataforma, no caso, o Ministério Público, as prefeituras, o pessoal do Gov, eles costumam receber documentos fiscais, né? Eles vão receber documentos fiscais. Então, terão que mencionar esses documentos na obrigação acessória, principalmente serviços tomados. Agora, essas tributações para eles, essas regras de pessoas que emitem nota para eles, vendem mercadorias ou prestam serviços, continuarão sem tributação, porque tem algumas exceções que eu trago em aula, tem algumas exceções, tá? Mas, em regra, muitos casos, prestando para o público, não terá. O órgão público não terá tributação. O órgão público também não é contribuinte, não tributará. O que tem a mais para eles, que iremos focar bastante em aula, é que terão que preencher obrigações acessórias. E essa parametrização, existe o manual, eu vou mostrar para vocês, vou passar o link para vocês em aula, vou mostrar como acessar, o que vocês devem mostrar para aquele técnico, o link para acessar e parametrizar. Então, será emitida, a pessoa que emitir para o órgão público pode emitir direto na obrigação acessória que ele tem, transportar para o Gov. Ou ele pode ir direto lá no Gov e emitir o documento fiscal dele, a nota fiscal dele. O que facilita nessa reforma? E hoje, em relação, por exemplo, à ANF, né, hoje ela tem uma validação municipal. Então, hoje a validação da ANF é o município que faz, né? Com a DFE, a validação é nacional. O que muda nessa validação do órgão? Como que ele valida? Essa validação é feita direto lá na plataforma. É no automático. Olha só, esse sistema, eu vou mostrar para vocês o sistema aberto no Gov. Eu não trouxe aqui na live. Mas esse sistema, essa plataforma, ela tem dentro dela vários campos, né? Vários campos. Então, quando você importa essa nota para essa plataforma, ela já recepcionando, ela faz todo o trâmite. Tanto é que até para alterar e corrigir é feito lá em tempo real. Você terá um prazo de até 30 dias para corrigir uma nota que já foi. Hoje não existe essa possibilidade. Hoje, se um órgão público recebe uma nota, claro que aí, no Mato Grosso, temos vários municípios. Depois eu vou verificar direitinho o município exato que eu estarei, porque eu terei que estudar a legislação municipal daquele município, para saber se aquele município já se adaptou às novas regras, já pode emitir a nota de serviço, quem emite para ele, já emite a nota de serviço ali, direto pelo site Gov ou direto pela prefeitura. Porque não sei se vocês estão cientes disso, dos 5.000 e poucos municípios que temos, muitos municípios não se cadastraram ainda para emitir direto no Gov. Então, ele pode, sim, ainda utilizar a plataforma dele, é emitida lá a nota fiscal de serviço, e depois o próprio aplicativo, que está parametrizado, importa direto para o site da prefeitura. Agora, tem um outro sistema, que é o que o Fisco quer no futuro, que todos os municípios estejam já emitindo dentro da plataforma Gov. E lá, emitir o documento, lá dentro, é feito, já temos todos os campos lá parametrizados, com códigos de municípios. Cada município que vocês pertencem, teu município tem um código específico. E esse código tem que estar parametrizado.
Você já tem que saber qual o código do teu município. Quando uma empresa emite uma nota para vocês, você tem que passar para ela, ou ela vê lá dentro do próprio site Gov, já tem o código do município, ele clica naquele código, já sabe que é aquele município que receberá esse documento fiscal, que está tratando de um serviço que será prestado naquele município. Estado, a mesma regra. Se você pertence ao Estado, essas notas, cada uma tem que ser emitidas com um código específico do Estado. Então, tem que haver uma parametrização de sistema para inserir ali os códigos dos Estados. Pode falar. A lei trouxe algum prazo para fazer essa troca de sistema? Essa troca de sistema entra dentro desse caso da emissão de documentos fiscais. Já era para estar todos parametrizados agora em 2026. Como o fisco recebeu muitas reclamações de empresas, muitas solicitações de empresas que não conseguiram ou não acharam profissionais que soubessem, que se adaptassem, que soubessem fazer essa parametrização, que eles fizeram, deram mais um tempo. Esse tempo eles ainda não publicaram, até tal data. Eles disseram que, por enquanto, continua aí o prazo para as empresas se adaptarem. A partir do momento que eles soltaram uma legislação dizendo, olha, o tempo de vocês finaliza, por exemplo, 30 de abril de 2026. Aí vocês vão ter que correr, porque ali, depois de 30 de abril, eles começam a autuar. E eles já estão falando que quando eles publicarem o prazo de finalização de adaptação, eles já vão trazer as penalidades para quem não parametrizar. Então, eles estão dando um tempo agora ainda em 2026, estenderam, permitiram, porque pela legislação, pela nota técnica, tinha que começar todos parametrizados agora, neste ano, com todas essas emissões, tá? Então, o ideal agora é que os nossos municípios que nos acompanham aqui é que já comecem a fazer algum planejamento de migração para o sistema, né? Sim. Porque a autuação vem. Exatamente. Vai vir, pelo que eu vejo, a partir do meados de 2026. Vamos ver, né? Legal. Eu tinha recebido algumas outras dúvidas aqui também, professora, dos nossos alunos, antes mesmo da nossa live, né? Da Avante na Prática, e dentre elas havia dúvida na diferença, por exemplo, do ISS e do IBS, né? O ISS caiu, acho que D+1 para o município. E qual a diferença? Como que vai funcionar isso hoje? Tá ótimo. Bom, gente, é o seguinte, essa parte, eu vou explicar um resumão, porque essa parte, ela assusta. Eu vou dizer por que assusta. Porque hoje você tem a Lei Complementar 116 de 2003, no anexo único, com toda a listagem de serviços. Com toda a listagem de serviços que são tributados do ISS. Até aí, tudo bem. Agora, eles trazem uma lei complementar, a Lei Mãe 214 de 2025, no qual eles deixam aberto. Poderá haver IBS e CBS para bens e serviços. Tudo bem. Bens, você vai ver o que são bens. Bens, eles podem ser móveis ou imóveis. Olha só, gente. Hoje, o ICMS, por exemplo, ele só é tributado sobre circulação de mercadorias, bens móveis, ou transporte de um estado a outro, ou transporte de um município a outro e serviço de comunicação. O ISS só é tributado sobre aqueles serviços que estão no anexo único da Lei Complementar 116 de 2003. Só que agora, com a reforma tributária, eles deixam tudo abrangente. Eles falam, haverá IBS e CBS sobre bens e serviços. Então, temos aí dentro do IBS, de uma sigla só, IBS, o IBS municipal, que substitui o ISS, e o IBS estadual, que substitui o ICMS. Agora, o rol de mercadorias que eles trarão, um rol de situações que eles trarão IBS estadual, vai ampliar muito mais. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Nunca se viu
ICMS sobre venda de imóveis. Agora você verá o IBS estadual sobre venda de imóveis. Outro caso, a Lei Complementar 116 traz ali o rol de serviços. Eles estão trazendo agora, no início deste ano, outra tabela de serviços, dizendo assim, essa tabela de serviços substitui os serviços anteriores, os códigos anteriores. Então, lógico que eu trarei aí o que tem de novo, o que tem de novidade, tem que ser trazido e comparado. Mas você vê que eles poderão trazer muito mais situações sobre serviço. Na própria lei-mãe, diz que demais situações. Enquanto a Lei Complementar 116, temos um rol taxativo. O que é taxativo? Está escrito lá, de serviços. A reforma poderá trazer muito mais situações. Ele deixa em aberto para trazer muito mais serviços que antes não eram tributados, passarão a ser tributados, com novos códigos, com essa nova obrigação acessória a ser preenchida, inclusive, pelos órgãos públicos municipais que contratam o serviço. Então, isso é muito importante. Tem mais alguma pergunta? Tenho algumas aqui. Uma dúvida minha agora mesmo, professor. Nós passamos recentemente no setor público brasileiro por uma mudança grande. Entendo eu hoje que os dois maiores setores, naturalmente, é o de compras e o de arrecadação. A gente fala de licitação, a gente fala de tributos, né? Nós passamos por uma mudança muito grande em relação à nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, especificamente, ela permitia a regulamentação municipal de diversos dispositivos para que fosse mais adequado. E a gente vê, por exemplo, o IBS com vários caminhos abertos e com dúvidas, né? Aí uma dúvida minha de leiga mesmo, de um advogado e não de um contador, não de um especialista em tributação. É possível regulamentar algum desse dispositivo para facilitar para o município? Não é possível? Como que o município, a Câmara Municipal, deve proceder nesse sentido? Você diz regulamentar uma norma, trazer para o município uma norma que foi aí decidida pela lei de licitação, é isso? Não. O exemplo foi só que a lei de licitação permitia regulamentar alguns dispositivos, né? Na reforma tributária, por exemplo, o IBS ele tem caminhos abertos, não tem muitas resoluções. Isso vai ser definido pelo governo federal ou cabe ao município regulamentar alguns dispositivos? Sim, claro. Bom, boa pergunta. A competência não alterou. Ou seja, CBS, que substitui o PIS/COFINS. A competência de fiscalizar, trazer certas normas ali, é da Receita Federal. É lógico que cabe ao Congresso editar a lei federal, e a Receita Federal administra, fiscaliza e tudo mais. A Receita Federal continua com a competência sobre o CBS, porque a legislação da Constituição não alterou sobre a competência. Quanto ao artigo 155, inciso 2º da Constituição, que trata sobre o ICMS, a competência sobre o IBS estadual continua a ser do Estado. Então, eu vou mostrar para vocês algo que até fala, nossa, a alíquota continua, porque a lei-mãe ainda diz lá, nessa nova regra, que em vários casos a competência para trazer certas alíquotas diferenciadas continua do Estado. Ou seja, eles fazem uma palestra, que eu acompanhei a última, mas só para comentar com vocês, eles fizeram uma palestra dizendo, olha, agora o IVA vai ser único. Ok, o IVA vai ser único. Só que ainda tem uma brecha na legislação dizendo que para certas situações a alíquota poderá ser decidida tanto pelo Estado quanto pelo município. Então, o município continua competente para decidir a sua alíquota, o seu percentual, porque o artigo 156 também deixa o município ainda como competente para decidir a sua alíquota interna, e o Estado também continua competente para decidir a sua alíquota interna. Ou seja, o IVA que será único, mas a alíquota não será única. Essa é a pergunta? Exatamente essa a pergunta. Então, o município continua com a sua liberdade Sim. do percentual, né? Sim. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, você imagina, a gente está substituindo o ISS pelo CBS, né? E você imagina que essa substituição
ela é favorável ao município, ela tem um aumento de arrecadação para o município, ou não? Ou é o contrário? Como você vê isso, como você vê a parte do município? Como que o órgão público deve pensar sobre isso para ele atuar também com as suas finanças, né? Certo. Bom, eu vejo o seguinte, que tem uma parte muito favorável, que é o crédito, que o ISS não permitia crédito, né? É lógico que o órgão público, ele não tem como, ele não se acredita, porque ele não é contribuinte, né? Mas uma pessoa que é contribuinte do ISS, ela, que pratica essa atividade, que recebe por isso, fatura, então ela tem essa atividade, ela poderá se creditar do ISS, coisa que não existia antes, que não existe até atual, né? E no futuro poderá acreditar-se. Agora, as alíquotas, por exemplo, os percentuais, está para ser definido pelos municípios. Vamos ver o que os municípios decidirão. Provavelmente terão alguns municípios com uma alíquota maior que outros. Agora, na Constituição Federal, não sei, Matheus, se você observou isso, também gostaria, se você tiver sua opinião, claro que é ótimo para nós, porque a gente nunca sabe tudo. Eu tenho observado que na Constituição Federal, a alíquota mínima para o ISS é 2, a máxima 5, e isso não alterou, concorda? Essa regra não alterou. Então, se essa regra não alterou, significa que o município continua a trazer, no máximo, uma alíquota de 5, a não ser que no futuro eles alterem isso. Então, a alíquota aí terá essa alíquota, cada um decidindo a sua, claro, só que o que não teremos é uma diversidade, por exemplo, tem municípios que usam alíquota, várias alíquotas para várias situações. Uma alíquota de 5 para um caso, outra alíquota de 3 para outro, 3,5 para outro, 2 para outro, tem município que faz isso. Agora, com essa nova proposta, vai melhorar. Cada município vai decidir só uma alíquota, salvo raríssimos casos. Então, o município esse vai passar a usar só 3,5, esse vai passar a usar só 5. Isso melhora, né? Então, vamos ver isso. Agora, tem uma melhora que possibilita o crédito, traz crédito presumido, que é uma melhora também, que eu vejo uma melhora tendo crédito presumido, porque você dificilmente vê, pelo menos os municípios que eu acompanho, eu nunca vi crédito presumido para o ISS, e agora teremos, né? Então, teremos crédito. Agora, em relação ao ICMS, já não vi tanta vantagem assim, que vi muitos casos que irão tributar ainda mais. E outra dúvida aqui, que eu imagino que todos têm, eu vou abrir o chat para vocês aí, quem está participando conosco aqui, liberadas as perguntas também, para a gente enriquecer mais o nosso debate sobre a reforma tributária. Eu imagino que todos tenham alguma dúvida sobre o comitê gestor. O que é, como vai funcionar, qual o peso do voto de cada município. Se você puder explicar rapidamente esses detalhes para nós, porque eu imagino que os municípios devem ter esse peso. Por exemplo, um município de 3 mil habitantes tem o mesmo peso de um município de 200 mil? Como que vai funcionar isso? O comitê gestor teve agora até uma alteração nova da Lei Complementar 108, né, que precisa... Eu li um pouco, não li a fundo sobre essa regra, mas pelo que eu vi, o comitê gestor, como ele vai administrar o IBS e CBS, ele não tem vínculo estadual, então ele fez questão de ser formulado, eles fizeram questão de formular um comitê gestor totalmente sem vínculo, ou seja, com independência financeira, com independência legislativa, inclusive eles nomeiam aí fiscais da Receita Federal, aliás, desculpa, fiscais do Estado, fiscais do município, representantes dos municípios, que foi a 108 agora trouxe representantes do município para legislar, para administrar e fiscalizar em relação ao IBS municipal. Então, o comitê gestor, ele é um órgão independente, então ele não é vinculado. Ele é como a Zona Franca de Manaus, tem o seu valor, ali receberá o seu valor de imposto, que ficará reservado para ressarcimento, receberá o seu valor de imposto, que ficará reservado para restituição,
irá distribuir aí a parte dos municípios, porque a Constituição permite que uma parte do antigo ICMS seja distribuído para o município. E agora o IBS estadual também terá 25% distribuído para os municípios onde está a empresa, para o município onde está a empresa, que já é algo constitucional. Então, permanecerá aí ele administrando tudo isso, ele decidindo uma legislação sobre os municípios, legislação estadual, fiscalizando, permanecerá com essa competência totalmente desvinculada e com seus valores para ressarcimento e até para manutenção própria. Agora, temos aí representantes, então, dos estados e municípios nessa área. Inclusive, tem órgão aí, conforme a Lei 108 saiu, vimos que para a votação, houve um impasse aí na votação, porque tem órgãos, representantes do município, brigando contra o órgão representante do município, querendo ser centralizar ali nas decisões. Mas foi decidido na lei complementar que foi dividido para cada órgão, que agora eu não estou lembrando o nome dele, se eu não me engano é a Associação dos Prefeitos e tudo mais. Eu não lembro direito o que é. Não sei se eu respondi bem, essa parte, nova legislação agora 108, e o que eu li pouco foi sobre isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem muita coisa nessa reforma. A gente fica uns 20 dias falando aqui e não esgota, né, Adriana? Eu estava aqui com 45 slides, só consegui falar, eu acho que sobre 4. Não, acontece. Professor, eu vou encaminhar para o nosso final aqui, deixei o chat aberto. O nosso chat hoje está calminho, está quietinho aqui o nosso chat. Lembrando a todos vocês que 5 e 6 de fevereiro estaremos em Cuiabá com o curso da reforma tributária voltada para os municípios, a visão municipal, e a gente tem uma novidade para vocês, tá? Então, no dia 4 e 5, um curso de 12 horas, o nosso curso da reforma será de 12 horas, e nos dias 4 e 5 nós teremos o curso de contabilidade pública com inteligência artificial com a professora Ângela Nascimento. Então, 4 e 5 você faz contabilidade, com o IA tem muita novidade para vocês usarem, tá? Mas eu estava falando com a professora Ângela, ela falou, Matheus, eu como contadora e os contadores que eu conheço, a gente tinha medo da IA, e a gente usando agora, a gente vê que é uma ferramenta, assim, inexplicável, até porque o setor da licitação, tá? Já usa há muito tempo com a Avante. Para quem não sabe, nós fomos a primeira empresa do Brasil, junto com o município de Tangará da Serra, a fazer um in-company e capacitar o município inteiro para usar a inteligência artificial nas licitações públicas, tá? E também quem participar conosco vai levar um mês de ChatGov. O que é o ChatGov, para quem está aqui e não conhece? ChatGov é o seguinte, o órgão público de vocês aí está trabalhando lá, o nosso contador chega na licitação e fala, gente, eu estou querendo usar aqui o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek. Como que faz? Dá para a gente contratar isso? Fala com o prefeito. Vai lá, fala com o prefeito fala, está autorizado contratar para o nosso contador lá, que vai destravar, precisa contratar a inteligência artificial lá. Beleza, agora eu vou na licitação lá, que eles vão licitar essa inteligência artificial para mim. Beleza, chegou na licitação, a licitação não sabe licitar. Por quê? Porque o ChatGPT hoje, DeepSeek, Grok, diversas outras IAs que vocês vão aprender lá também, elas só aceitam pagamento em dólar e cartão de crédito. Ou seja, não dá para licitar, não tem hoje o empenho. E o ChatGov é a ferramenta que entrega isso para vocês. Hoje a gente entrega no ChatGov o ChatGPT ilimitado, tá? Não é versão gratuita. A versão gratuita você usa um pouquinho e para. Você está na principal parte do trabalho, Adriano, você está desenvolvendo um trabalho maravilhoso ali, o seu documento está saindo inteiro, aí ele falou, opa, por hoje acabou, coloca mais dinheiro aqui. O ChatGov não, o ChatGov é ilimitado. Tem o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o Claude, enfim, são 10 inteligências artificiais pelo preço de uma, e a gente é especialista em vender para o governo. Então, na hora que você chegar lá, eu quero contratar a inteligência artificial, não tem como contratar o ChatGPT. Beleza, mas tem como contratar o ChatGov. Tá aqui para vocês. Vocês vão levar um mês de ChatGov gratuito para vocês utilizarem.
Inclusive, já tem alguns agentes, já tem alguns prompts treinados lá para ajudar no trabalho de vocês, e a professora Ângela vai deixar alguns com a gente também. Vocês vão sair destravados de inteligência artificial na contabilidade pública, mais reforma tributária. 4 e 5, IA na contabilidade pública, 5 e 6, reforma tributária. Adriano, o que os nossos contadores públicos, o que os nossos servidores públicos podem esperar do nosso curso em Cuiabá? Como que a gente vai transformar a reforma tributária, vai dar os primeiros passos na reforma tributária nos municípios que estão aqui conosco? Ah, legal. Bom, vou informar aí sobre todas essas novidades, toda a tributação de CBS e IBS para órgão público, em que casos que terão que preencher obrigações acessórias, em que casos que o remetente irá tributar, os casos que o remetente não deve tributar, porque você tem que cobrar isso, o CLES-TRIB, o Código de Situação Tributária respectivo para cada operação, os casos de obrigações acessórias para órgãos públicos também. No caso, órgãos públicos aí tem várias situações, nesses casos de licitações. Licitações, quem faz aí é uma concessão de órgão público. E em relação à parte imobiliária, também temos novidades para o órgão público, tá? Então, é bastante conteúdo. Falei rápido, mas é bastante conteúdo. É muita coisa, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir falar isso em um curso apenas, a gente vai estudar a reforma tributária por muitos anos, naturalmente. 4, 5 e 6, a contabilidade vai estar em alta em Cuiabá, e a experiência Avante, para quem ainda não conhece, tem almoço, tá? Então, o almoço é na minha conta lá. Chega lá no Hotel Intercity, um almoço à vontade, a mulher pergunta, eles vai pagar como? Não, o pessoal da Avante vai pagar. Está incluso, que é para facilitar a vida de vocês. E aí você volta lá do curso, você voltou, almoçou, chegou, bate aquele soninho pós-almoço, normal, né, gente? Vocês serão muito bem recebidos pelo nosso time comercial com um Red Bull geladinho para você despertar e participar da aula, fora os outros brindes, os outros mimos que nós temos para vocês. E provavelmente, inclusive, terá algum colega da licitação que pode participar com vocês, porque 5 e 6 tem formação e atualização de pregoeiro, então já pode aproveitar e ir num carro só, fazer uma viagem só de capacitação do seu órgão. Esse foi o nosso 19º episódio da Avante na Prática. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco e todo o conhecimento compartilhado pela professora Adriana Lemos, que se você está aqui, não tirou um print ainda, marcou Avante Capacitações no Instagram, você está fazendo errado, eu vou cancelar essa série aqui, tá? Acho que tem mais de 20 ou 30 episódios previstos para esse ano. Se você não publicar lá, eu vou ficar muito chateado, vou ficar muito triste. Então, tá participando? Tira uma foto aqui, marca Avante Capacitações, marca a professora Adriana Lemos e nos vemos em Cuiabá. Esse foi o nosso 19º episódio da Avante na Prática. Foi uma honra estar com vocês. Terça-feira tem mais Avante na Prática com o professor Jamil Manasfi e quinta-feira que vem tem mais Avante na Prática com a professora Ângela Nascimento falando de contabilidade com o IA. Fique atento ao seu e-mail, às nossas redes sociais, que a gente vai mandar o convite para vocês por lá, porque o certificado é gratuito. Um beijo no coração de vocês, uma excelente quinta-feira e um restinho de semana.